Agora vai. Vamos lá. Cacete, velho! Não, tá errado. Cacete, velho, é muito... Não, tá sacanagem. Meu Deus. Cacete, velho! Não, tá errado isso. Mano, olha o vento aqui, olha o vento. Olha o tanto de massa de ar que o computador mexe. Deixa eu ver lá de fora. Vamos ver de fora. Vamos ver de fora. Fechei. Que louco. Pera aí. Tem que fazer cool nessa CPU, né? Ah, verdade. Tem que esfriar 64 cores de AMD Epic. Ela não tem cooler. Ela tem só... Ah, agora sim. Agora ficou usável. Ah, de boa. Vamos voltar a mesa pra cá. Ah, tá. Que frescura que a gente tava. Mas uma coisa muito legal é o seguinte, em questão de server, é que, tipo, por exemplo, o processador, ele tem só heatsink, ele não tem nenhum fan, como você pode ver aqui. Por que ele não tem nenhum fan? Porque esses fãs aqui, eles são responsáveis por manter a temperatura de todos os HDs, das memórias, das placas e do processador. Então, quando colocar qualquer placa de vídeo aqui, você não coloca uma placa de vídeo que tem o seu próprio cooler, você precisa de uma placa de vídeo que tem o heatsink orientado assim, horizontalmente, porque se for verticalmente, o ar bate de frente e não refrigera ele, entendeu? Então a gente precisa disso. Agora nós precisamos acessar o novo server para poder configurar o instalador do TrueNAS. Então peguei um monitor, teclado, cabo HDMI e... Uai. Não tem DisplayPort, não tem HDMI, tudo que tem é uma entrada DVI, irmão. Tem uma TV de tubo. Mas eu tenho uma solução rápida pra isso. A gente desliga o Frankenstein, porque dentro dele tem uma placa de vídeo. E aí eu boto a placa de vídeo aqui, aí a gente visualiza. Só que, mesmo depois de instalar a placa de vídeo, eu não consegui acessar ele. Por isso, tive uma brilhante ideia. Acessar o switch para descobrir o MAC address do server e depois, com esse MAC address, eu consegui descobrir o seu IP pelo router. Foi tão simples quanto digitar esse IP no navegador. Que irado. Ah, moleque! Estamos dentro do TrueNAS. Já detectou aqui os 128 GB de memória RAM. Agora eu quero ver se a gente detecta os HDs. E não. Então eu me deparei com o seguinte problema. Nem todos os HDs estavam aparecendo no TrueNAS. Provavelmente algum problema de conexão com a placa-mãe. Bom, o problema que eu estava tendo com o controlador aqui é que mesmo tendo todos esses drives aqui conectados nela, ele não estava mostrando para o sistema de TrueNAS. Então eu tive que vir aqui no Control Management e dar Enable na função de JBOD. Aí eu tive que vir aqui e colocar JBOD. Aí assim que eu dei JBOD e dei Apply, ele mandou resetar meu sistema. E aí assim que eu dei Apply, agora todos os discos estão aparecendo no TrueNAS. Bom, agora que a gente configurou a placa de RAID para virar uma placa de JBOD, a gente tem que entrar aqui no TrueNAS e ver se todos os drives estão aparecendo. A gente vai vir aqui em Disks. Ah, moleque! Pronto, agora nós temos 15 discos. Eu já fiz um teste de Smart para ver se eles reportam tudo certinho. E ambos eles passaram tanto o teste de Smart Short e o Long. Bom, tá na hora da gente criar a nossa pool. Só vir aqui, clicar em Edge, Create New Pool, o nome. Bom, a gente tem o The Flash, que é o servidor mais rápido para edição. A gente tem o Frankenstein, que é literalmente o que o nome fala. É uma peça de cada lado ali montando. E esse aqui... André, me dá uma sugestão de nome para o servidor que faz barulho de jato e vai ter muita capacidade. É grande pra cacete também. É. Antonov, gostei dessa. Não foi combinado, tá? 2 minutos atrás ele perguntou isso, eu falei de primeiro. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que criar uma VDEV, que eu vou selecionar os meus discos, todos que forem HDs. 10 selecionados, todos eles são os HDs de 20 teras, que aqui marca 20 TB bytes. Aí eu vou adicionar VDEV, passar para cá, pronto. Ele vai me sugerir RAID Z3, que vai me dar 163 TB bytes disponíveis. A gente vai fazer aqui uma configuração diferente, a gente não vai usar RAID Z3, a gente vai usar RAID Z2. O que isso quer dizer? Quer dizer que 2 HDs podem morrer sem a gente perder nenhum dado nessa pool.
Então, por que eu vou colocar 2 HDs? Apesar deles serem Iron Wolf Pros e Enterprise Level, a gente está falando de 20 terabytes. E quando a gente está falando de 20 terabytes numa pool com 12 HDs, com 12 discos, o tempo para reconstruir, ele vai precisar ler desses 11 discos para reconstruir um. Esse tempo pode ser muito longo e um HD pode acabar morrendo enquanto o outro está reconstruindo. Então o RAID Z2 dá uma proteção insana pra gente, porque se um HD morre e a gente tem um hot spare ou um cold spare e coloca ali para ele refazer o resilvering, que é o nome do processo, de reconstruir esse HD, pode ainda morrer mais um HD que a pool não vai estar desprotegida. A gente não vai perder, a gente ainda vai ter muita segurança. Então aqui, como o objetivo é ter o maior espaço de armazenamento, mas sem perder em segurança, RAID Z2 vai ser ideal para isso. Diferente do que a gente usou no The Flash, que é RAID Z1. Mas por quê? A gente está falando ali de SSDs. A reconstrução deles de um SSD de 3.84 teras é muito mais rápida. Então, mesmo que um morra, a gente só vai lá e coloca um novo e ele vai reconstruir muito rápido. Então a gente tem uma chance menor de perder ele. Isso vai dar uma capacidade para a gente de 181 TB disponíveis, de 181 terabytes. Bom, então vamos em RAID Z2 porque a nossa pool vai crescer, a nossa VDEV vai sempre crescer assim. Dentro do TrueNAS você pode fazer VDEVs, eles recomendam de ser mais ou menos entre 5 a 12 discos, tá? Então a gente está bem no limite de uma VDEV, então é uma VDEV bem wide, eles chamam de uma VDEV larga, que o resilvering vai demorar mais do que uma VDEV de 5 HDs, mas a gente ganha muita eficiência em capacidade, aqui a gente está perdendo poucos terabytes. Beleza, Antonov, RAID Pool, Contents of all other disks will be erased. Aqui está falando que ele vai apagar todos os discos, mas não tem nada nos discos. Ele já está formatando. Nossa, é muito rápido. Já está 95% da pool criada. Feito. O Antonov está criado. 166 teras disponíveis. Que agora vamos configurar essa pool aqui. Deixa eu ver. Tem uma coisa que a gente pode melhorar muito na performance da nossa pool, é analisar os arquivos que a gente vai estar usando. Como a gente vai estar usando arquivos que são muito mais pesados, são arquivos de vídeos que no mínimo vão pesar 7 megabytes por frame, a gente tem um Spire que grava em Cinema DNG por frame e é 5 a 7 megabytes, a gente vai aumentar aqui o tamanho do nosso arquivo para 1 megabyte, que é o tamanho máximo para essa pool. Tá. Agora eu vou criar outra VDEV dentro da pool. Eu vou criar uma VDEV de L2 ARC, então como cache. Eu vou usar esse SSD que é o Iron Wolf 525 NVMe como uma VDEV de cache. Aqui ó, a gente vai colocar cache ZFS L2 ARC. Peraí que eu coloquei errado, tenho que colocar aqui ó. Cache VDEV, eu não preciso de nenhuma paridade porque é caching. Então ele vai estar pegando um arquivo que já existe no disco, copiando dentro dele e aumentando a velocidade. Então a gente não está perdendo, não tem risco nenhum aqui de colocar ele como caching. Bom, vamos para a parte que todos estavam esperando, inclusive eu. Depois de 2 semanas ininterruptas testando o Antonov sem parar, nós transferimos 70 terabytes de arquivos para dentro dele. Um backup do The Flash e um backup do Frankenstein. E com essas dezenas de terabytes que a gente transferiu, nós tivemos alguns dados e alguns resultados esperados e outros inesperados. Vamos aos resultados esperados primeiro. Enquanto a transferência do Frankenstein para dentro do The Flash, nós tivemos 49 terabytes transferidos dentro de 7 dias e 12 horas, meus amigos. É mais de uma semana para conseguir transferir todos os arquivos do Frankenstein para dentro do Antonov. Isso totalizou numa velocidade de 75 megabytes por segundo, que é bem decepcionante. É mais devagar do que a performance de um disco rígido sozinho e é mais devagar do que se a gente tivesse tentado fazer esse backup na nuvem, direto para o Google Drive, usando a internet do estúdio, fornecida pelo OpenIT, é claro. Agora você está me perguntando, peraí, a internet do estúdio bate mais de 75 megabytes por segundo? Sim, meus amigos, a internet do estúdio bate muito mais do que 75 megabytes por segundo. A OpenIT veio aqui e instalou uma internet para nós que é muito mais rápida do que uma internet de 1 gigabit. Isso eu nunca vi no Brasil. E se vocês acharam que só o Linus Tech Tips que pode ter uma internet com mais de 1 gigabit por segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não ficar por fora do próximo vídeo que a gente vai falar sobre a nova internet do estúdio que vem direto da NASA. É mentira! Bom, o The Flash, para transferir os seus 20.13 terabytes, demorou um total de 7 horas. 7 horas, meus amigos, foi o que levou para transferir 100% de todos os arquivos que estão aqui dentro, que são 20.13 terabytes,
para dentro do Antonov, que está cheio de discos rígidos. Então isso quer dizer que o The Flash teve uma velocidade de transferência média de 755 megabytes por segundo. Isso é quase saturar uma conexão de 10 gigabit completa. É uma coincidência e chega a ser engraçado, que ele é literalmente 10 vezes mais rápido do que o Frankenstein. De novo, provando o quão eficiente é o sistema ZFS, porque ambos, o Frankenstein e o Antonov, são compostos por discos rígidos. Um roda TrueNAS, o outro on-RAID. Agora vamos para os resultados que foram bem inesperados. Durante a semana de testes, a gente testou a estabilidade do sistema, acesso de arquivos dentro do Windows e várias outras coisas. E com isso a gente descobriu que o Antonov ele é muito rápido para você acessar o sistema de arquivos dele dentro do Windows. Então, para acessar pastas onde tem milhares de arquivos, ele abre esses arquivos muito rápido. E para você usar o Search Bar do Windows, que normalmente é uma ferramenta que demora muito para pesquisar e achar o arquivo que você precisa, ele foi muito rápido e deixou a gente um pouco chocado. Por quê? Porque ele foi muito mais rápido do que a nossa experiência no dia a dia, no mundo real, com o The Flash. E essa diferença só pode ser atribuída não à velocidade dos discos, mas ao processador. Lembrando que o Antonov tem um AMD EPIC de 64 cores. Então isso só pode ser o AMD EPIC trabalhando muito mais rápido do que o Xeon D, que só tem 4 cores dentro do The Flash. Inclusive, um dos nossos editores, o Bernardo, fez um teste de editar um vídeo inteiro dentro do Antonov. Vamos ver o que ele tem para falar. Conta pra gente como que foi editar esse vídeo. Você me falou que você editou ele inteiro do Antonov, então você tá usando o server novo como seu arquivo de imagens. Cara, eu puxei as imagens do Antonov e só joguei no DaVinci. Cara, imagens de Komodo, de Ilion, inclusive de Spire também, rodando lisinho. Deixa eu ver sem o playback. proxy. Ó, isso aqui tá sem proxy. Com color já. Então assim... Isso é com os nodes de color. Com os nodes de color. Playback. A imagem de Spire, que é uma imagem mais pesada, mesmo assim, você dando um pouco de cache na imagem já roda perfeitamente já. Então, tipo, isso é uma imagem de Spire rodando sem proxy. E agora já é head. Agora já é head, zero proxy. Mostra ali. Proxy desativado. Aqui, ó. Disable all proxies. E faz um scrub na timeline pra ver como ficou Cara, tá muito rápido. você Tá pode muito snap. passar, né? você passa a timeline de boa. Uma pergunta, você achou que, comparado com o The Flash, ele tá com a performance parecida, menor ou mais rápido? Muito mais rápido. Mais rápido? Muito mais rápido. Inclusive, aconteceu a gente precisava puxar essas imagens, porque o pau no nosso HD, como você tinha falado. Eu entrei na Antonov, procurei a pasta que estava perdida e eu procurei o nome do arquivo. E foi muito rápido. Ele achou, tipo, muito rápido. Ele leu o Antonov você inteiro. me falou disso. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando você vai abrir um projeto antigo, igual o Bernardo tá fazendo aqui, e aí você vai linkar os arquivos, você clica em linkar os arquivos. Ele vai ler toda aquela pasta para achar esses arquivos e linkar ele na sua timeline e não ficar um monte de mídia offline. Você me falou que o The Flash sempre quando você colocava para linkar, ele era devagar, só que a gente não percebeu que ele era devagar. Normalmente você faz, vai tomar um café. Exatamente, geralmente a gente deixava linkando a pasta, demorava até, sei lá, 10, 15 minutos. No Antonov foi questão de, tipo, 2 minutos. Que isso? Falhei, tipo, o Antonov inteiro, passou todas as pastas do Antonov, todas as pastas, e foi questão de 2 minutos, foi muito rápido, muito rápido. Então, É mais uma impressionante, vez, a velocidade dele é impressionante, velho. Pra editar, dá pra editar direto dele perfeitamente, sem problema nenhum. o que não era para acontecer, né? O que Isso não era para acontecer. Porque então. é HD, né? SSD, né? A gente tá falando de disco rígido, não de Exatamente. SSD. É um susto ouvir e ver isso acontecer, porque a gente tem um server que é completamente flash e esse aqui tá sendo mais rápido. Exatamente. Assustador. Bom, e para concluir todo esse vídeo e os resultados que nós tivemos, eu falei para vocês no começo da série de servers que essa máquina que a Gigabyte mandou pra gente não é o nosso server definitivo. Ela na verdade mandou para nós podermos testar e descobrir quais são as nossas necessidades de hardware e poder descobrir qual é a máquina perfeita para ser o server definitivo da Abdallah Brothers. E com esses resultados inesperados que a gente teve entre a performance do Antonov versus o The Flash, me faz pensar que o nosso server definitivo tenha que ter espaço para incorporar os SSDs do The Flash e fazer uma pool inteira em 100% flash, só que agora com toda a capacidade e velocidade de processamento do AMD EPIC de 64 cores. Se você quer ver isso, não esquece. Se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desse vídeo e ativa o sininho, né? Até a próxima, Grosso!